Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal da Paz. Parabéns para você que separou um tempinho para conversarmos com Deus todos os dias. Os meus vídeos, as minhas gravações têm ficado um pouquinho mais longas para que a gente tenha condições de fazer realmente uma reflexão. Quando fazemos vídeos de 1 minuto, 30 segundos, é tudo muito rápido. E as palavras às vezes não são ditas, às vezes sem percepção, sem sentimento, apenas para cumprir um horário, né? Acossado, apertado pelo relógio. Então é bom que a gente tenha um tempinho um pouco mais longo. E também é bom que você e eu, a gente aprenda a dedicar um pouco mais de tempo à palavra de Deus. Não precisa ser tudo corrido, né? Não precisa ser tudo a jato. É importante também que nós nos demoremos a nossa mente no amor de Deus, na sua palavra, naquilo que Ele tem para nos dizer, né? Não adianta atropelarmos as coisas. Ninguém vai atropelado para o céu, ninguém vai amarrado, ser salvo amarrado, não. Ninguém vai ser arrastado para o céu. Nós vamos serenamente, nós vamos em paz, nós vamos confiantes, nós saberemos em quem estamos confiando, não é verdade? Nós sabemos, conhecemos aquele a quem nos está moldando para sermos cidadãos do céu. Então não adianta fazer as coisas atropeladas. E eu quero compartilhar com você hoje porque tem uma palavra de Deus para você hoje. É possível que você esteja precisando de conforto, de ânimo, de ajuda, você está precisando de aconselhamento, você está precisando de Jesus na sua vida. E eu quero apresentar para você hoje, capítulo 13 de 1 Coríntios, para nós meditarmos o verso 12, que diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo está dizendo aqui? Nós, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nós conhecemos grandes celebridades, pessoas famosas, não é? Ícones da sociedade, mas só conhecemos essas pessoas pelo que ouvimos falar deles, pelo que eles fazem através de livros, através da internet, através da televisão, do rádio, enfim, todos os meios de comunicação. Nós os conhecemos virtualmente, nós os conhecemos apenas por imagem, fotografias, etc. E há uma curiosidade, né? Nós temos uma curiosidade de conhecer aquelas pessoas que são celebridades e a quem admiramos, não é? Seja ela de que atividade for. Nós gostaríamos, claro, há um desejo, há uma curiosidade de conhecer aquela pessoa, aquela celebridade pessoalmente. Me lembro quando o Papa João Paulo II veio aqui no Brasil, acho que foi na década de 90, se não me engano, que João Paulo II veio aqui em Curitiba. Ele veio visitar aqui a colônia polonesa, né? Ele era polonês, e veio aqui conhecer a colônia polonesa, foi lá na Praça dos Poloneses, né, da Polônia, ali no Parque do Papa, né, que eles chamam lá, ficou assim denominado. E então ele ia passar, eu fiquei sabendo que ele vinha do aeroporto de São José dos Pinhais e ia passar por aqui, pela Marechal Floriano, em direção ao centro da cidade. E eu morava ali bem pertinho, era a umas 10 quadras apenas, desculpe, umas 10 quadras apenas da Marechal. E eu, por curiosidade, minhas crianças eram pequenas ainda, acho que o Tony foi comigo no colo, então eu desci ali a Coronel Luiz José dos Santos e fui lá, estava cheio de gente, lá na Marechal Floriano, e vi. Então, quando o Papa passou, João Paulo II, ele era um Papa muito querido, uma pessoa muito carismática, né? João Paulo II. E pude ver, então a gente tem essa curiosidade. Mas Paulo está nos dizendo que a pessoa que nós mais admiramos, o desejado de todas as nações, Jesus Cristo,
aquele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, aquele que derramou o seu precioso sangue por nós, aquele que tudo sofreu em nosso favor para que fôssemos salvos, morreu a morte que cabia a nós morrermos, ele morreu. Então é este que nós queremos conhecer. E Paulo diz assim, a este Cristo nós o veremos, nós o conheceremos face a face. Ele diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Paulo compara o espelho que Paulo fala, era uma chapa de bronze polida, metais polidos que as pessoas usavam como espelho para refletir a sua imagem. E Paulo utiliza faz essa comparação, porque agora nós vemos como espelho, obscuramente, uma imagem distorcida, mas então veremos face a face, ou seja, nós veremos a Jesus face a face, vis a vis. Pensem na emoção que nós sentiremos, que nós teremos, quando nos encontrarmos com Jesus. Lógico que nós o veremos primeiro de longe, mas nós teremos a oportunidade pela eternidade afora de vermos Jesus face a face. Seu sorriso, seu semblante, sua glória, sua beleza e seu amor incomparável. Você e eu veremos a Jesus face a face. Você já pensou nisso? Paulo ele se utiliza aqui de uma comparação lá de Números. Números, o capítulo... Ele fala Números, o capítulo 12, o verso 8 de Números. Paulo se refere a Moisés, quando falaram mal de Moisés, Deus disse assim, vocês repreenderam o meu servo Moisés, mas eu falei com ele face a face. E Jesus vai cumprir esta promessa também com você e comigo, de ver Jesus face a face. Hoje nós não vemos, nós não conhecemos, eu não conheço a Jesus presencialmente, face a face, nem você. Mas Jesus disse assim quando ele esteve aqui neste mundo para os discípulos, olha, quando o rei vier, o rei dirá para cada um de nós, vocês foram me visitar quando eu estava desamparado, foram me visitar. Quando eu estava nu, vocês foram e me deram roupa, me colocaram roupa. Quando eu estava preso, estive preso, vocês foram me visitar. E os discípulos perguntaram, mas quando te vimos nu, quando te vimos preso, nós nunca te vimos doente, nunca levamos remédio para o Senhor. E Jesus, então, ele disse assim para os discípulos, quando vocês forem visitar uma destas pessoas, um destes pequeninos, a mim vocês visitaram. Então nós conhecemos a Jesus, conhecemos o seu maravilhoso amor, quando nós vamos atender às necessidades dos seus filhos, do nosso próximo. E então ali, olhando para o rosto das pessoas necessitadas, pobres, miseráveis, desamparadas, flageladas, lá como agora em Petrópolis, se nós não podemos estar lá em Petrópolis porque estamos distantes, façamos a nossa contribuição, a nossa ajuda. Tem contas abertas para ajudarmos os flagelados. Não custa doarmos uma quantia que esteja dentro da nossa possibilidade. Veja, assim conhecemos a Jesus agora. O vemos por enigmas, por imagens de alguém que nós ajudamos, mas um dia nós o conheceremos face a face. Não quer você conhecer a Jesus face a face? Basta você olhar para Ele, entregar a sua vida e dizer assim, Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados, lava-me, purifica-me com o teu sangue maravilhoso derramado lá na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe nesse dia. Fique com Deus, mas antes eu quero orar com você. Bom Deus, tenha misericórdia de nós. Estamos ansiosos para vê-lo face a face. Mas antes, Senhor Deus, transforma o nosso viver, perdoa os nossos pecados, levanta-nos, tira-nos deste lamaçal de tristezas e dores. Levante-nos, Senhor, socorra-nos, por favor. Assim oramos neste dia, para que o Senhor nos fortaleça e nos dê a vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, aquele que ouvir a voz de Deus habitará seguro, em paz, tranquilo, sereno e sem temor. Provérbios 1, 23. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.